Olá, eu sou Bruno Xavier, eu estou como professor da disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso Superior em Tecnologia e Energias Renováveis. Nessa videoaula nós vamos continuar a explicação sobre o método de análise nodal, certo? Mais especificamente a gente vai falar sobre esse método quando a gente analisa circuitos em corrente alternada. Então, pessoal, aqui a gente tem o sumário, certo? No qual a gente apresenta para vocês aqui um resumo do que a gente vai ver nessa videoaula de hoje. A gente faz uma contextualização falando um pouco sobre as aulas anteriores, fala sobre a referência bibliográfica, sobre os objetivos inerentes ao aprendizado por vocês, certo? Em relação a cada momento que a gente tem aqui quando a gente utiliza essa metodologia para ensino remoto barra híbrido que o IFRN adotou, faz uma introdução e entra aqui no passo a passo para a gente realizar a análise nodal, sendo que agora em circuito CA. Observem que aqui a gente escreveu o seguinte: 6 passos para análise nodal, isto é, assim como a gente precisou utilizar 6 passos para realizar análise nodal em circuito CC, a gente também vai utilizar esses mesmos 6 passos, certo? Sendo que a gente vai precisar de outros 2 passos complementares para análise de circuito CA. Um no início, certo? Do método de análise e outro ao final. Nem sempre é necessário utilizar esses 2 passos, o que significa dizer que a gente tem aqui uma teoria muito parecida com a qual a gente apresentou na aula passada, no tópico sobre análise nodal para circuito CC. Então é muito parecido, a gente vai fazer exemplos aqui para vocês entenderem, certo? E por último, a gente faz uma contextualização com as próximas aulas. Então, nas aulas anteriores, a gente viu esses tópicos aqui, conforme a gente já tinha explicado, no método de análise por malhas, certo? De corrente contínua. E agora a gente vai ver esse mesmo método de análise por malhas sendo que aplicado a circuitos de corrente alternada. A gente vai ver que é bem parecido, certo? Principalmente porque a gente aprendeu a representar os sinais senoidais na forma de fasores e representar os valores de resistores, capacitores e indutores na forma de impedância. Então, esses conteúdos aqui foram essenciais para a gente chegar aqui na nossa parte de análise por malhas, certo? A gente viu o modo para circuitos de corrente contínua, agora a gente vai ver para circuitos de corrente alternada. É importante sempre reafirmar que a produção desses sliders são baseados nesse livro, então a gente está explicando aqui os exemplos que existem no capítulo 10, certo, desse livro. A gente viu na videoaula anterior o método de análise nodal para circuitos de corrente contínua, certo? E nesse caso, a gente poderia encontrar essas explicações no capítulo 3 desse livro. Em relação ao método de análise nodal de circuitos alternados, certo? A gente tem objetivos específicos muito parecidos com aqueles que a gente apresentou no último tópico, que era método de análise nodal para circuito CC. Isto porque, como a gente já falou, é muito parecido o que a gente vai apresentar aqui, certo? Então, para o momento,
assíncrono, que é a nossa videoaula, a gente vai listar, descrever e aplicar o passo a passo para realizar a análise nodal de circuito CA, certo? No momento híbrido, vocês vão analisar circuitos por esse método de análise nodal e calcular as tensões nodais em circuito CA. E no momento síncrono, a gente vai julgar o que foi abordado nos momentos anteriores, certo? E aplicar os tópicos em situações práticas por meio de simulações. Análise de circuitos para entradas senoidais, certo, pessoal? É muito parecida com a análise de circuito CC, conforme a gente já havia falado. Então, nesse caso, o método de análise nodal para circuitos CA é praticamente idêntico ao visto anteriormente, com exceção de precisar transformar o circuito do domínio do tempo, certo? Para o domínio de fasores ou da frequência, caso ele já não esteja. A gente viu esse assunto na aula sobre impedância e admitância, certo? Então, quem tiver dúvidas sobre como transformar um circuito do domínio do tempo para o domínio de fasores, eu sugiro que vocês revejam essa aula. É importante também que vocês compreendam, certo? O que são fasores, saibam explicar o que são fasores e fazer a conversão do domínio do tempo para o domínio de fasores e também fazer o caminho inverso do domínio de fasores para o domínio de tempo. Se a entrada foi apresentada no domínio do tempo, é importante que ao final apresente-se o resultado também no domínio do tempo. Então o nosso exemplo que a gente vai realizar para fazer análise nodal, certo? Cuja fonte de alimentação aqui é um sinal de tensão alternado, é esse circuito aqui, certo?
a gente tem que o valor da fonte de alimentação é 20 cosseno 4t, certo? Então a nossa frequência angular para essa fonte de tensão alternada é 4 radianos por segundo. A gente também tem uma resistência de 10 ohms. A gente tem um capacitor cujo valor é 0,1 farad. A gente tem dois indutores, um de 1 Henry e o outro de meio Henry, certo? E a gente também tem essa fonte de corrente dependente, ou ainda poderíamos dizer controlada por corrente, certo? Cujo ganho aqui é 2, certo? E a gente quer descobrir o valor da corrente que passa pelo ramo que tem um capacitor de 0,1 farad. Então, pessoal, para realizar análise nodal em um circuito de corrente alternada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar o circuito para o domínio da frequência, certo? Então aqui a gente tem um circuito no domínio do tempo, a gente tem aqui uma função senoidal em função do tempo aqui na entrada, certo? E a gente precisa converter esse circuito para o domínio do tempo ou domínio de fasores, certo? Então aqui essa fonte de tensão cujo valor é 20 cosseno de 4t, quando a gente transforma para a sua representação no domínio de fasores, a gente vai ter 20 fase zero, certo? Considerando uma frequência angular igual a 4 radianos por segundo. Então, a gente vai também transformar os valores de resistência, indutância e capacitância para suas respectivas impedâncias, certo? Então, para o indutor de 1 Henry, a gente vai ter que a nossa impedância é J4 ohms, certo? Então, a gente usou aqui o valor de impedância para o indutor, que é J ômega L. Para o indutor de meio, a gente vai ter que nossa impedância vai ser J2 ohms. Para o capacitor de 0,1, utilizando o valor de impedância para o capacitor, que é 1 sobre J ômega C, a gente vai ter que a nossa impedância vai ser menos J vezes 2,5 ohms, certo? Então, a gente transforma o nosso circuito aqui para o domínio da frequência e a gente tem como resultado esse circuito que nós apresentamos agora, certo? A gente aqui colocou todas as unidades, observem, para as impedâncias, para o valor da fonte de tensão de entrada, certo? E observem também que agora a gente representa as variáveis por um valor, por uma variável maiúscula em negrito, que diz respeito à representação de um fasor, certo, pessoal? Então, a partir de agora, a gente vai aplicar aqueles mesmos passos que a gente viu, certo? Para o método de análise nodal em circuito CC. É muito parecido. Então, relembrando aqui, o nosso passo 1 diz para a gente selecionar um nó como referência, certo? E a gente o faz aqui, definindo qual nó está conectado ao terra. E depois a gente vai atribuir tensões, certo? De V1 até Vn-1. No caso aqui a gente tem 3 nós, certo? 1, 2, 3. Então Vn-1 vai ser 2. Então V1, V2. Novamente observem que agora
a nossa representação das tensões nodais, elas vão ser em maiúsculo, certo? E em negrito, representando os fasores. Relembrando a definição de supernó, certo? É importante que vocês saibam identificar quando existe um supernó. Aqui na nossa definição a gente tem que um supernó é formado envolvendo-se uma fonte de tensão dependente ou independente. Aqui a gente tem uma fonte independente, certo? E aqui a gente tem uma fonte dependente conectada entre dois nós que não são de referência. E a gente também forma um supernó com quaisquer elementos conectados em paralelos com essa fonte de tensão, como a gente tem aqui nesse exemplo, certo? Então a gente relembra aqui como vocês detectam se existe um supernó, porque vai ser importante aqui para o nosso método de análise nodal também em circuito CA. Outra observação que a gente relembra é se a fonte de tensão está conectada em um dos seus terminais a um nó que seja o terra, como por exemplo aqui, o nó de referência, o outro nó terá o mesmo valor dessa fonte. Então aqui, ó, pessoal, a gente já sabe que V1 é igual a 10 volts. Então, isso facilita a nossa análise sobre esse circuito. A gente diminui o número de variáveis que a gente quer descobrir e, consequentemente, a gente diminui o número de equações que a gente precisa formular para que a gente identifique o valor das variáveis restantes, V2 e V3, certo? Então, a gente agora vai aplicar o passo 2 do método de análise nodal, certo? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum supernó, certo? Aqui a gente tem uma fonte de tensão, todavia ela está entre um nó de referência e aqui um nó de não referência. Ela não está entre dois nós de não referência, certo? Então, facilita o nosso cálculo porque a gente já sabe que nesse ponto aqui a gente tem uma tensão de 20 fase 0 volts, certo, pessoal? Então, nesse passo 2, a gente deve aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aos supernós, certo? Se existir, não é o caso. Então, a gente vai aplicar LKC aos demais nós de não referência que a gente tinha determinado no passo anterior, que a variável de circuito V1 e a variável de circuito V2. Para V1, certo? Para o nó 1 aqui, a gente precisa, para aplicar LKC, a lei de Kirchhoff das correntes, a gente precisa identificar as correntes, certo? E os sentidos delas. Então, aqui a gente o fez com I1, certo? Com I2. Lembrando que esses valores somos nós que estamos analisando, que a gente pré-estabelece o sentido deles. Mais à frente vocês vão ver, caso dê um valor negativo, significa que o sentido real dessa corrente é o contrário do que a gente imaginou, certo? Então, agora a gente aplica a primeira lei de Kirchhoff ao nó 1 e a gente tem que I1, certo? A corrente que está entrando é igual às correntes que estão saindo, I2 e X, certo? Agora a gente vai analisar o nó 2. Para o nó 2, a gente tem a seguinte relação. Lembrando que a gente também estabeleceu o sentido das correntes aqui, no caso faltava estabelecer 3, então a gente o fez. E agora a gente tem duas correntes entrando nesse nó, I2 e X, e tem a corrente 3 saindo. Então a gente chega nessa equação para o passo 2. Então, pessoal, aqui no passo 3, a gente deve usar a lei de Ohm
para expressar as correntes nos ramos em termos de tensões nodais, certo? A gente obteve uma equação para cada nó e a gente tem essas equações em função das correntes nos ramos. E a gente vai expressar agora essas equações em função das tensões nodais. Então, aqui para o nó 1, a gente tem que o valor de 1 vai ser igual a tensão aqui nesse ponto, que a gente já sabe que é 20 fase zero, certo? Menos a tensão no nó 1. A gente sabe que a corrente vai do ponto de maior potencial para o menor potencial, certo? Então, fica 20 fase zero menos V1 dividida pelo valor da impedância, que é 10 ohms, certo? Pela lei de Ohm fasorial, a gente tem que corrente é igual à diferença fasorial das tensões nos nós, como a gente fez aqui, dividida pelo valor da impedância, certo? Então, aqui, para Ix, a gente vai ter que X vai ser V1 menos zero dividida pelo valor da impedância, que é menos J vezes 2,5 ohms, certo? E agora, para I2, a gente vai ter, obedecendo aqui o sentido dessa corrente 2 que a gente estabeleceu, a gente vai ter que ela é V1 menos V2 dividido por J vezes 4. Observem que aqui para o capacitor a gente tem uma impedância negativa, certo? E aqui para o indutor a gente tem uma impedância positiva. Então eu peço que vocês relembrem qual é a relação entre tensão e corrente para um circuito que é puramente capacitivo. Qual é a relação entre tensão e corrente para um circuito que é puramente indutivo, certo, pessoal? Então a gente tem um ângulo de fase entre tensão e corrente para essas duas situações. E eu peço que um primeiro aluno abra esse tópico no mural e que os demais comentem acerca desse questionamento, certo? O que eu posso adiantar aqui é que para esses circuitos, ou puramente capacitivo ou puramente indutivo, a gente vai ter um ângulo de fase de 90 graus, sendo que para cada caso, quem vem antes ou quem vem depois, a corrente ou a tensão, certo? Então, continuando a execução aqui do passo 3, a gente vai fazer agora para o nó 2, certo? A gente vai expressar as correntes nos ramos em termos de tensões nodais. Então, a gente tem I2, certo? Igual a V1 menos V2, dividida pela impedância J vezes 4, certo? Mais 2ix igual a I3. Quanto a I3, certo? Vai ser V2 menos 0, V2 menos 0, dividido por J vezes 2. Então a gente agora tem duas equações, certo? E a gente lembra que a gente tem duas incógnitas referente a cada uma das tensões nodais, certo? A gente não tem o supernó, então a gente não precisa aplicar esse passo condicional, certo? Então a gente pode pular para a próxima etapa. Lembrando que no passo anterior a gente deveria escrever cada corrente, certo, dos ramos em função das tensões nodais. Ficou faltando a gente reescrever aqui, certo? O qual a gente já tinha visto quanto a x. A gente viu que x é V1 menos 0 dividido por menos j vezes 2,5. Então vocês podem substituir aqui, certo? Então eu quero que vocês organizem as equações em função das tensões nodais, de forma que a gente chegue dessas duas equações para essa equação aqui mais organizada, pessoal. Certo? Então fica como atividade para vocês também fazerem.
Eu vou mostrar por meio do Silab como eu faço, de forma que eu ganhe tempo, né? Então vocês também podem utilizar a mesma técnica. Então, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês como a gente pode organizar essas equações aqui em função das tensões nodais, quando a gente tem esse sistema aqui linear sombreado em verde, certo? Então a gente tem que somar os valores das variáveis V1, certo? Para a gente obter o coeficiente aqui referente a essa variável V1, certo? Eu vou fazer isso agora. A gente tem aqui do nosso lado esquerdo, menos V1 sobre 10, certo? Se a gente passar para cá, a gente vai ter mais V1 sobre 10. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse coeficiente aqui de A1. Então, a gente vai ter 1 sobre 10, certo? E a gente vai somar aqui, ó, com menos V1 dividido por, desculpa, por V1 dividido por menos J vezes 2,5. Então, a gente vai somar aqui 1 por menos J vezes 2,5. É importante que vocês saibam que a gente representa é, a unidade imaginária, certo? No Silab, dessa maneira. Então, aqui é menos 2,5, certo? Então, a gente tem esse coeficiente aqui. E aqui a gente tem V1 sobre G4, sobre J vezes 4, né? Então, a gente vai fazer assim. 1 dividido por 4 vezes a unidade imaginária, que eu estou colocando depois, certo, pessoal? Aqui está J vezes 4, mas seria a mesma coisa. 4 vezes J. Então fica... e aí a gente tem que deu 0,1 mais 0,15i. Então observem que o número complexo que a gente obteve para A11, que é o coeficiente aqui dessa tensão nodal, a gente tem ela dividido por 10, mas não vai ter problema porque a gente também vai ter esse valor aqui de 20 dividido por 10, certo, pessoal? Então eu vou fazer agora para V2, certo? Que a gente vai chamar de A12. Então a gente tem A12 igual a... e aí a gente tem somente essa variável aqui, então a gente vai ter menos 1 sobre 4 vezes a unidade imaginária. Certo? Também, ó, tá dividido esse valor aqui, esse número complexo que a gente obteve, está dividido por um valor de 10 em relação a esse coeficiente que a gente apresenta aqui, que a gente também tem no livro. A resolução traz esse sistema linear, mas não vai ter problema, como eu falei, porque a gente vai dividir toda essa primeira equação aqui por 10. Então, desse lado aqui, a gente calculou os coeficientes V1 e V2, e para formar o sistema linear, a gente tem 20 sobre 10 do lado oposto, as variáveis de circuito, que são V1 e V2. Então, a gente tem, eu vou chamar aqui B1 igual a 20 dividido por 10. Então a gente vai fazer agora a mesma coisa aqui para o nó 2,
certo? Então, a gente tem V1 dividido por J4 aqui. Então, a gente vai chamar A21, certo? Que vai ser esse nosso coeficiente aqui. A gente vai ter 1 dividido por 4 vezes a unidade imaginária, certo? Aí a gente tem aqui mais 2 vezes x, certo, pessoal? Então a gente tem aqui 2 vezes mais 2 vezes x. Quanto a x aqui, a gente deveria ter feito isso antes. Na verdade, lá no passo 3, para ficar mais organizado, certo? Todavia, vamos fazer agora. Então, 2 vezes x. A gente vê que x aqui é V1 sobre menos j vezes 2,5. Então, fica 1 dividido por menos 2,5 vezes i. Certo? Então, a gente tinha referente a V1 aqui e também aqui x. Ó, corrigir aqui. Faltou aqui um parêntese, pessoal. Então vamos lá. 0,55 vezes i, que é a nossa unidade imaginária, certo? É importante lembrar que a gente chama aqui a unidade imaginária de j quando a gente está analisando circuitos, para a gente não confundir com variáveis de circuito de corrente, certo? Que a gente comumente chama de I. Então, por isso que a gente faz essa distinção. Quando vocês devem ter estudado números complexos na matemática, eu acho que vocês utilizaram a representação de unidade imaginária muito mais com I do que com J, certo? Então, a gente o faz aqui para não confundir esse i com uma variável de corrente. Então vamos fazer aqui para o coeficiente referente a V2, certo? Então a gente tem V2 desse lado e desse lado aqui, certo? Então a gente vai chamar de A22. Menos, menos, menos 1, a gente está olhando para cá, certo? Menos 1 sobre 4 vezes i. E agora a gente vai olhar para cá, então a gente vai trazer isso por esse lado, porque a gente tem os coeficientes referentes às variáveis V1 e V2 todas do mesmo lado, então a gente vai trazer isso para esse lado aqui, certo? Então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes a unidade imaginária. Zero vírgula 0,75i, certo? Então, pessoal, a gente organiza aqui no Scilab, certo? Esses coeficientes numa matriz A, certo? E numa matriz B aqui também, que a gente não declarou de forma explícita, mas ela está aqui, certo? Para resolver esse sistema linear aqui, pelo método da matriz inversa, certo? Então, vocês podem observar aqui que aqui é a resolução pelo método da matriz inversa. Então, vocês podem replicar isso no Scilab e a gente chega nesse resultado aqui para as variáveis V1
e V2. Então, a gente obtém os valores das tensões nodais que são fasor, certo? Na forma retangular do número complexo, certo? E por último, a gente quer encontrar a variável desejada, certo? Que é x, então a gente vai aplicar esse passo 6, que diz para encontrar a variável desejada caso ela não seja uma tensão nodal, que é o caso, certo? Então aqui a gente tem os valores de V1 e V2, no qual a gente tem a representação na forma polar, para esses números complexos que a gente encontrou inicialmente na forma retangular. Então a gente tem a representação polar, certo? Aqui a gente tem uma solução pelo Scilab para encontrar a variável desejada x. Então a gente sabe que x é igual a tensão V1 sobre o valor da impedância. Então a gente acha aqui o valor de x, certo? E a gente também poderia o fazer por meio desses valores que a gente tem na forma polar. Como, por exemplo, a gente divide aqui 18,97, amplitude e fase 18,43 graus, dividido por menos j vezes 2,5. E aí, nesse caso, a gente, como vai realizar uma operação de divisão, a gente transforma essa parte de baixo para polar, certo? E realiza as respectivas operações. Então, vocês podem verificar que esse valor aqui de x na forma polar equivale a esse valor aqui que a gente encontrou na forma retangular. Então, os passos para realizar a análise nodal em circuito alternado são praticamente idênticas aos que a gente viu para circuitos de corrente contínua, com a diferença que no início, quando a gente tem um circuito no domínio do tempo, a gente precisa representar esse circuito no domínio de fasores ou da frequência, e caso ele tenha sido apresentado nesse domínio de tempo, certo? Então, a gente precisa, por último, quando está fazendo um método de análise nodal, transformar de novo para o domínio do tempo, certo? Então, aqui a gente tinha achado que o valor da corrente era esse, certo? O fasor da corrente X é esse aqui e a gente transforma esse valor aqui, o resultado, para o domínio do tempo, já que o nosso circuito foi apresentado no domínio do tempo. Inicialmente, quando o problema trouxe para a gente encontrar esse valor de x. Caso ele tivesse trazido esse circuito aqui já no domínio de fasores, então vocês poderiam apresentar a resposta também no domínio de fasores e não teria problema. Então a gente fica por aqui, certo? Em relação ao nosso método de análise nodal, eu peço para que vocês façam exercícios relacionados a esse assunto, tanto lá no capítulo 3, no qual a gente tem análise de circuitos em CC, e no capítulo 10 também, quando a gente tem análise em circuitos CA. Como a gente apresentou, a solução, independentemente do tipo de circuito, é muito parecida quando a gente utiliza os métodos de análise. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham entendido, certo? Até a próxima aula. Obrigado.